Olá, meus amigos da Auto Criativo, tudo bem, pessoal, com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Hoje nós estamos na nossa videoaula de número 02, né, na aula 2 aí do seu curso Projetos de Interiores, né? Então, a gente está continuando aqui com algumas instruções bem legais. Esse aqui é um vídeo interessante, um vídeo importante, onde você vai entender um pouquinho mais aí sobre os tópicos que a gente vai ver durante o curso. Eu vou explicar mais alguns detalhes para vocês, obviamente, o que a gente vai ver na aula de hoje. Então fica ligadinho aí que tem muito assunto legal, muito assunto interessante para vocês aí estudiosos, né, de designer de interiores. Bom, você já sabe, meu nome é Ailton Brito, eu sou professor aqui dentro do projeto Auto Criativo. Se você está chegando agora, você está conhecendo o nosso trabalho no YouTube, seja muito bem-vindo. Esta aqui então é a nossa segunda videoaula, né, como eu disse, do nosso curso Projetos aí de Interiores, tá? Então é um curso aí que terá mais ou menos, né, pessoal, uma média aí de 50 videoaulas. Então a gente está aqui bem no comecinho, engateando literalmente. Então eu quero deixar estas primeiras aulas, né, esses primeiros contatos com vocês, para que vocês entendam o que é o design de interiores, os processos, as etapas dos projetos, o que a gente vai ver durante o curso, né, o que eu vou estar aí lecionando para vocês. Então eu quero passar nestas primeiras aulas todos esses conceitos, tudo direitinho, e aí em um segundo momento, né, depois, possivelmente na aula 6, aula 7, a gente volta então aqui para o SketchUp, né, porque aqui está apenas uma demonstração na tela do SketchUp, do programa SketchUp. E a gente vai voltar aqui, então, em cima de toda a teoria, de tudo que eu passar para vocês, a gente vai de fato então praticar aqui nesta ferramenta, tá? Vale ressaltar que o programa SketchUp, pessoal, ele é uma das ferramentas para se produzir aí projetos de interiores, tá? Então existe outros softwares, ou você pode literalmente fazer grande parte dos projetos à mão mesmo, né? Como, por exemplo, um anteprojeto, um croquis, uma demonstração. Então, tudo é questão aí do conhecimento. Aí já as ferramentas já é uma outra história, tá bom? A ferramenta que nós estaremos utilizando aqui no curso Projeto de Interiores será então aí, como eu comentei no primeiro vídeo, o SketchUp, tá? Ah, só um detalhe, pessoal, por falar no primeiro vídeo, se você também está chegando agora, né, conhecendo o nosso trabalho aí no YouTube, se você observar na descrição do vídeo, eu vou deixar aí também o link, né, para você assistir a nossa primeira videoaula, tá? Lá eu estou explicando detalhadamente os núcleos do curso, né, como é que ele vai funcionar, tudo direitinho. Mas aí no decorrer das aulas também eu vou voltar nesses assuntos e a gente vai entendendo um pouquinho mais, tá? Eu vou abrir agora aqui, pessoal, na tela, né, já de imediato, alguns slides que eu vou estar explicando para vocês o conceito de que é o designer de interiores, tá? O que ele nos promove, né? Para que ele serve, todo o conceito, tudo direitinho, tá? Então a gente vai ver isso basicamente na aula de hoje, tá? Antes de eu começar a abrir esse slide e mostrar para vocês o que a gente vai ver no vídeo, deixa eu só fazer mais uma explanação geral sobre o nosso material aqui, tá? Talvez você não assistiu ali a primeira videoaula, ou talvez tenha ficado alguma coisa que eu realmente não comentei, tá? Então, para que todos aí que estão chegando agora possam conhecer, tá? E já aproveitando o ensejo, né, pessoal? Por favor, inscreva-se no nosso canal, se você gostar das minhas instruções, se você gostar do curso, gostar aí desses assuntos, por favor, também clique no like, compartilhe, coloque aí algum comentário positivo que você está gostando do curso, ou de repente alguma sugestão do que você está esperando no material. Então esse é o momento, tá? Se você não é inscrito, inscreva-se aí no canal, a gente vai ficar bastante agradecido. Outro recadinho rapidinho, pessoal, esse aqui é um material que você já sabe que ele vai ter algumas aulas de demonstração no YouTube. A versão completa você encontra no site da autocriativo.com.br. Lá você vai encontrar o material com todas as videoaulas, todos os materiais, os arquivos. Possivelmente a gente vai deixar disponível para vocês uma excepcional apostila também, para vocês lerem, entenderem um pouquinho mais. E, obviamente, ter um contato diretamente comigo, né, que é o suporte lá ao aluno. Então, você adquirindo a versão completa do curso, você tem aí a possibilidade de tirar suas dúvidas comigo. De repente você não entendeu alguma coisa, né? Falar, professor, não entendi isso, como é que faz aquilo?
lá no site você tem uma página exclusiva e aí você manda então essas mensagens para mim, tá? Então aí tá dado os nossos pequenos recadinhos. Então, antes de eu falar sobre o que a gente vai ver na aula de hoje, né? O nosso assunto principal é que você já comece a entender desde já o que é o designer de interiores, tá? Para que ele serve, todos os conceitos, as etapas de alguns projetos, algumas coisas bem interessantes. Como eu comentei, então, deixa eu só passar uma explanaçãozinha bem rápida aqui, pessoal. Eu estou com o mouse aqui na tela. Aqui, essa tela que vocês estão vendo aqui, né, do SketchUp é apenas um pano de fundo aí para a gente conversar um pouquinho, tá? Às vezes você pode estar pensando assim, professor, mas eu já queria modelar, eu pensei que eu já ia fazendo alguma coisa. Vamos com calma, pessoal, tem muito assunto. Como eu comentei, são aí basicamente 5 ou 6 aulas de introdução, com muita parte teórica, justamente para quando você chegar na parte de modelagem, na hora que você for realmente começar a fazer os projetos de interiores, você já tenha pelo menos aí uma boa bagagem, tá? Então vamos lá, esse curso aqui, pessoal, como eu comentei, ele vai ter uma média aí de 50 videoaulas, tá? O nome do curso, ele se chama Projetos de Interiores, tá? Não é um curso de designer de interiores, tá? O curso designer de interiores, pessoal, ele é um curso mais prolongado, obviamente, né? Ministrado em escolas técnicas, em faculdades, né? Tem também ali a versão curso superior. Ele é um curso muito bom, muito assim interessante. Então, se é da sua área, se é do seu interesse, de repente você está chegando agora, começando a entender sobre isso, dá uma pesquisada de repente na sua cidade, aí na sua região, que você vai encontrar um curso como esse de designer de interiores, que eu recomendo muitíssimo, aí que é uma área maravilhosa, interessantíssima e com grandes possibilidades de mercado, tá? Então aí tem muito mercado para todo mundo nesse sentido, tá? Esse curso aqui, pessoal, eu coloquei ele, o nome dele, Projeto de Interiores, né? Pelo próprio nome diz, nós estaremos fazendo em si os projetos de interiores. Então, assim, de repente, se você já é um estudante de arquitetura, né, um estudante aí, por exemplo, de design de interiores em si, esse aqui é um material, vamos dizer assim, complementar, que vai te auxiliar a entender todos esses conceitos, a entender parte de modelagem. A gente vai falar muita coisa relacionado à parte decorativa dos ambientes, né? Não só a parte decorativa, mas de repente projetos que serão realmente feitos, né? E projetos que poderão ser, por exemplo, apenas provisórios, né? Então a gente de repente faz ali todo o projeto de interiores de uma casa, um projeto de interiores de uma área comercial, e nem todos eles são fixos. Pode ser que tenha o uso apenas ali momentâneo nesse sentido. Então existem várias situações. Esse aqui é um material exclusivo que a gente vai estar tratando. Eu vou passar para vocês mais relacionado a residências, tá? Então a gente vai pegar aí uma residência térrea, a gente vai conhecer o dono da casa, tudo com situações hipotéticas, como eu comentei. A gente vai fazer um levantamento, criar uma história fictícia, entender a vida daquele personagem, né, ou daquela família, e em cima disso desenvolver então todo o projeto de interiores de uma residência. Em um segundo momento a gente vai desenvolver um apartamento, tá? Pode ser, pessoal, que a gente faça aí talvez um terceiro apartamento, a gente vai dando uma analisadinha direitinho, de repente a gente pode fazer um estúdio, uma coisa mais rápida, para a gente relembrar até como uma forma de revisão o que a gente viu durante todo o curso. Mas a ideia geral do curso é essa, pessoal. É vocês entenderem todos os conceitos, tá, de design de interiores e aplicar diretamente nos projetos. Então a gente vai desenvolver vários projetos, tanto em 3D, vamos extrair imagens, vamos extrair, obviamente, a parte 2D do projeto. A gente vai entender todos esses projetos, né, os tipos de projetos diferentes. Depois a gente vai cotar, colocar anotações, para que esse projeto, mesmo ele sendo, obviamente, fictício, né, que ele possa ser executado. Tá? Então, o que você aprender aqui no curso, obviamente, depois na sua área de conhecimento, você vai conseguir realmente projetar, tá? Então, é um material, vamos dizer assim, de apoio para estudantes de design de interiores, para arquitetos, ou para aquelas pessoas que são apaixonadas aí, literalmente, por decoração, por modelagem de SketchUp, ou que quer entender um pouco mais aí sobre esse universo de designer de interiores, tá? Então, esse é o recadinho que eu queria passar para vocês. Eu, de coração, é um material que nós estamos fazendo com muito carinho, com muito prazer, muita alegria realmente em apresentar para vocês, né? Como eu comentei,
Esse material eu estou tendo o amparo, a retaguarda de uma super designer chamada Daniela Marques, né? Que ela é aí uma pessoa muito legal, uma amiga minha. Então tudo que vocês estarão vendo aqui nesse curso tem ali o seu toque, tem as suas ideias e o seu conhecimento também, tá? Então muita coisa legal a gente vai ver aí durante o curso, tá bom? Agora então eu vou abrir um slide, pessoal, vou fazer algumas demonstrações para vocês dessa aula 2, do que é o design de interiores, então eu vou explicar um pouquinho mais aí, para vocês entenderem todo o conceito, e aí depois a gente vai partir então para a nossa terceira aula, depois que aí eu já vou entrar mostrando realmente os tipos de projetos, né, quais são ali os projetos de interiores em si, e aí a gente vai transcorrendo o curso, tá? Depois a gente vai voltar no material, aliás, na ferramenta SketchUp, e aí nós vamos praticando na prática, tá? Não é só modelagem, tá, pessoal? Não fiquem presos achando, o professor vai ensinar como é que usa o comando linha, o comando círculo, nada disso, pessoal. A gente vai usar os comandos, vocês vão entender o uso básico do programa SketchUp, mas em cima disso só vai ter assuntos de interiores, tá? Então eu vou falar muita coisa, como projetar, por exemplo, uma estante, uma bancada de uma cozinha, uma ilha, como é que a gente coloca um pendente, como é que a gente coloca um quadro na parede, né? Como que a gente faz um tapete, tem muita modelagem, muita coisa legal, aplicação de materiais, aplicação de texturas, a gente vai falar sobre sombras, luzes, cores. Então, pessoal, é um material muito interessante e como eu comentei, é um material que eu quero fazer ele com mais tranquilidade, com mais paciência, né? Espero que vocês também tenham essa paciência juntamente comigo, porque é um material que eu quero entregar para vocês bonito e realmente de coração, tá bom? Então eu vou abrir o slide aqui, a gente já continua com as explicações. Muito bem, pessoal, já estou aqui de volta, né? Vou apresentar para vocês aqui algumas coisas interessantes para a gente entender aí o que é o design de interiores, para que ele serve, né? Algumas coisas aí bem interessantes realmente que eu quero passar para vocês, tá? É o seguinte, pessoal, antes de eu começar mais um pouquinho, por favor, aí tenha um pouquinho de paciência. A gente vai precisar, dentro desse curso, de algumas ferramentas. Como eu comentei agora há pouco, né? Para vocês, a gente vai usar o programa SketchUp. Tá? Em alguns momentos, talvez a gente precise utilizar o programa AutoCAD. Eu vou evitar usar um pouquinho o AutoCAD, mas aí o que vai acontecer? Dentro do possível, se caso eu utilizar para alguns projetos, para alguns detalhes em 2D, de plantas, alguma coisa nesse sentido, até porque muita coisa a gente vai já desenvolver no próprio SketchUp, aliado com o programa Layout, que é uma ferramenta 2D do SketchUp. Então é assim, se porventura eu vir a utilizar o AutoCAD, eu vou deixar os arquivos aí dentro das pastas temas, tá bom? As pastas temas são arquivos que eu vou deixar pronto para vocês a cada aula. Então toda aula que você abrir, você vai encontrar lá uma pastinha tema. Dentro dessa pasta tema você vai encontrar o respectivo arquivo que nós usamos na aula respectiva de hoje, por exemplo, tá? Então esses arquivos em DWG eu vou deixar lá disponíveis para vocês. Caso você tenha o AutoCAD, você pode abrir e visualizar. Caso você não tenha, fique tranquilo, a gente vai conseguir mostrar aqui para vocês no vídeo e também você vai conseguir abrir os projetos em 2D no programa Layout de SketchUp. Além disso, pessoal, além de ter esses programas, né, a gente vai usar o GIMP, que é um programa de manipulação de imagens, e a gente também vai utilizar o V-Ray em alguns aspectos. Mais lá para o finalzinho do curso, eu vou ali mostrar algumas renderizações para vocês. Não vou mostrar como usar o V-Ray nesse curso aqui, tá? Como eu disse lá na primeira aula, mas aí muita coisa de renderização eu vou estar mostrando para vocês nesse curso aqui, lá para o finalzinho, tá? E outro detalhe também, pessoal, para você que está iniciando um estudo como esse, né, de design de interiores, entendendo aí como é que funciona todo esse universo, é interessante que em um primeiro momento você comece a ter o costume, né, vamos dizer assim, de armazenar muita coisa interessante, porque a gente vai criar, por exemplo, portfólios, a gente vai fazer muitas apresentações, a gente vai fazer um estudo do cliente, então a gente vai mostrar muitas propostas, muita coisa. Então é interessante que você tenha no seu computador um banco de imagens muito grande. Então o que eu recomendo aqui, né, o que nós estamos recomendando é que você tenha uma conta no Pinterest, tá? Que é uma rede social onde você consegue baixar belíssimas imagens, muita coisa interessante, você consegue ter ideia, obviamente, de outros projetos também, de interiores. Então, mais para o finalzinho da aula, eu vou
reiterar para vocês e vou deixar até como um tipo de uma tarefa, né, para vocês aí, que para as próximas aulas é interessante que você tenha sim essa conta no Pinterest, para você então ter à sua disposição belíssimas imagens, porque a gente vai fazer muita apresentação e a ideia do design de interiores é justamente isso. Antes de você fechar um negócio, antes de você levar literalmente, né, as suas ideias para um cliente, você precisa ter, né, como que eu posso dizer assim, você precisa ter algo tangível, né? Então o cliente ele quer ver realmente. Você fala assim, quero uma poltrona de tal modelo, mas aí você falando fica difícil. Então realmente é interessante que você mostre a textura, o modelo, né? Todo ali o aspecto daquela poltrona ou de qualquer outro objeto. Então imagens são indiscutíveis e são primordiais para um bom projetista de interiores, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então vamos iniciar aqui os nossos slides, né? Eu vou clicando aqui na tela, tá? Vou passando os slides, vou fazendo alguns comentários e em cima do que a gente está vendo a cada mensagem, tá bom? Então, eu vou pular aqui. Aqui eu vou mostrar, pessoal, para vocês o roteiro do curso, o conteúdo por módulos, né? Que eu até já fiz esse comentário com vocês ali na aula de número 1, que o curso ele é dividido em 4 módulos, onde a ideia é justamente a gente simular a vida real. Então, a gente vai pegar um cliente hipotético, tá? Vou mostrar para vocês possivelmente aí nas próximas aulas. A gente vai criar um briefing, que na verdade o briefing ele é justamente você criar um documento em cima de tudo aquilo que você conhece do cliente, do que ele foi passado para você, né? Daquele morador ou daquela família, e obviamente também do ambiente em si, da residência, né? Porque assim, a ideia não é só você pegar o que o morador falou para você. Então, de repente, ele está falando alguma coisa para você, mas você, com o conhecimento técnico que você vai adquirir durante todo o curso, você vai chegar para o cliente e falar assim, ó, aqui eu acho melhor a gente fazer assim, aqui vai ficar mais bonito, né? Ou, de repente, em cima de uma ideia que ele te deu, você consegue melhorar aquela ideia. Então, falando assim, ó, acho que essa cor aqui combina mais, esse tom aqui fica assim, assim, assado. Então, o nosso curso é baseado nisso. Tem esses 4 módulos, que é você ter ali a ideia do cliente, você criar, obviamente, o histórico, fazer as apresentações, tudo direitinho, tá? E, obviamente, desenvolver o projeto, né? Em cima de todas essas ideias, o curso ele é baseado em projetos, tá? Então, se você quiser, dá uma olhadinha na primeira aula, que lá eu destrincho melhor, né? Falo mais sobre essa parte aí de como que o curso é separado, tá? Nesse primeiro módulo, pessoal, aqui, no caso, dentro desta aula, a gente vai falar então sobre o que é o designer de interiores. Eu quero fazer alguns comentários para vocês. De repente, como eu comentei, você não é da área, talvez você seja de outra área totalmente diferente. Você sempre foi apaixonado ou quer entender sobre esses assuntos, então eu vou passar um resuminho aí bem legal para vocês começarem a entender, tá bom? Então vamos lá? Olha só, pessoal, eu coloquei aqui, ó, o que é o design de interiores. Design de interiores é muito mais do que uma decoração, né? Eu coloquei essa frase aí, pelo sentido assim, às vezes a pessoa acha assim, não, eu vou colocar aqui um tapete, né? Vou colocar aqui um quadro, né? Uma estátua nesse canto, pronto, já está resolvido o problema. Não, pessoal, o design de interiores, ele é, na verdade, pessoal, ele é um projeto que ele demanda muito planejamento, né? Então ele tem um estudo, ele tem, literalmente, ele é uma disciplina, né? O design de interiores. Então, ele vê realmente aspectos técnicos, né, daquela residência. Isso, obviamente, pessoal, como está escrito aqui, tudo sob medida. Então, de repente, aquilo que eu falei, você tem um morador, esse morador ele tem uma respectiva residência, essa respectiva residência tem as suas características, tem aquele ambiente respectivo, né, aquelas suas características, e também os moradores, né, porque os moradores também têm as suas personalidades, os seus anseios e os seus desejos. Então, o design de interiores, pessoal, ele passa além da decoração, né? A decoração é uma das, vamos dizer assim, das opções que você tem dentro de um projeto de interiores, tá? Então, tem muitos estudos, tem muita coisa legal que, para você chegar num projeto de interiores, tem que ser observado, tá? Então, tem muita coisa. Aqui eu fiz apenas um resuminho, né, do que você
pode entender sobre design de interiores, tá? O design de interiores, então, não é simplesmente uma decoração, né? Ele é realmente um planejamento, uma disciplina, vamos dizer assim, que você desenvolve para projetar. O nome já fala, né? Você estará projetando algo dentro da residência, dentro da casa aí das pessoas, tá bom? Então é assim, ó, mais do que decorar, pessoal, um projeto de interiores tem o objetivo de solucionar desde questões técnicas até aspectos estéticos do espaço. Então, de repente, você precisa mudar uma parede de local, né? De repente, você precisa mudar um telhado de posição, literalmente, né? De repente, você pensa assim, ah, mas então isso aí já é área de arquitetura. Sim, é área de arquitetura, mas o ideal, pessoal, é que o designer de interiores, né, o profissional designer de interiores, ele trabalhe em conjunto com outros profissionais, de repente com um arquiteto, de repente com um engenheiro, que vai mexer na parte estrutural, literalmente, do imóvel. Então, o design de interiores, ele vai casar as suas ideias com as ideias do imóvel, mas vai acontecer, obviamente, de, em algum certo momento, ter que fazer alguma mudança. Então, essas mudanças já são feitas por outros profissionais, tá bom? O design de interiores, ele vai adequar aquele espaço dentro do que já existe daquele imóvel físico, mas não é ali impossível de ter que fazer algumas mudanças, tá bom? O design de interiores, pessoal, ele observa critérios e objetivos que muitas vezes não são percebidos por um leigo. Então, a ideia do final desse curso é quando você olhar, ver um projeto, né, ou adentrar em uma residência, você consiga ler e interpretar literalmente aquela situação. Se aqueles móveis estão colocados no local, se aquele local está bem iluminado, né, se tem ali uma circulação adequada dos moradores naquele ambiente, né? A gente vai falar também sobre ergonomia, o design de interiores tem que se preocupar com isso. Se aquele sofá de 3 lugares é realmente para 3 lugares, né? Se a altura daquela cadeira condiz com a altura média dos moradores da residência. Se ao apertar, por exemplo, o botão para acender uma lâmpada, se aquele botão, né, aquele interruptor, ele está na altura correta. Então tem que ver tudo isso, e tudo isso é relacionado à ergonomia. Então a gente vai saber se quando a pessoa afastar a cadeira da mesa, se consegue passar um outro morador por trás. Então tem muita coisa legal que tem que ser observada, tá? E além da escolha, né, de todo esse espaço, a gente também tem que saber a cor ideal para aquele ambiente, os revestimentos que vão ali, né, literalmente nas paredes, os tipos de materiais, né, se aquele material ele é muito chamativo, se ele é muito quente, se ele é muito frio, se ele é muito caro, se ele é muito barato. Então o design de interiores ele trata disso, tá? E obviamente também vem a parte da decoração, né, pessoal? Depois de tudo isso, você fez toda a ambientação, desenvolveu móveis, você desenvolveu todo esse estudo de luzes, cores, ergonomias e tudo mais. E aí, então, depois disso, né, pessoal, vem ali também a parte decorativa, que literalmente onde você vai colocar uma planta, se aquela planta pode ser colocada numa sombra, se ela tem que tomar um pouquinho de sol, né? Você vai ver também onde você vai colocar, sei lá, os quadros na parede, tapetes e tudo mais, tá? Então, o design de interiores, ele faz literalmente tudo isso, tá? E mesmo em uma casa simples, pessoal, com moradores que não são tão ricos, né? A ideia do design de interiores é fazer uma boa distribuição e que essa distribuição seja funcional, confortável e bonita, tá bom? Então a ideia é que você tenha um projeto que seja bem entregue, literalmente, tá? E isso é feito através de um planejamento, tá? Tudo isso não é só você chegar lá e falar assim, ah, a casa aqui é mais simples, a outra casa é mais sofisticada. Cada imóvel é uma situação diferente, tá? Então a gente tem que considerar aspectos, né, por exemplo, assim, literalmente daquela moradia, tá? Daquele ambiente. Bom, um bom projeto de interiores, pessoal, não se limita a regras de normas técnicas. As questões ligadas à utilização do espaço e especialmente aos seus moradores também são muito importantes. A gente observa, pessoal, dentro de um projeto de interiores, quais são as atividades dentro daquela casa, né? O que os moradores fazem, quais os seus horários de trabalho, quem mora lá, né? Quantas pessoas moram lá, os seus hábitos alimentares, os seus hábitos, horários de acordar e dormir, né? E tudo mais. Então a gente faz um estudo geral, né, sobre aquele morador para a gente conseguir entender, né, as suas necessidades e em cima disso fazer um bom planejamento aí de um bom projeto de interiores, tá? Vou pular aqui o slide, o nosso aqui, ó.
A decoração, né, de cada casa é única, tal qual a personalidade de seus moradores, né? Escrita pelo excelentíssimo aí, designer Maurício Arruda, né? Quem conhece ele do canal GNT sabe de quem eu estou falando. Vou até deixar aí no link na descrição, pessoal, o endereço do site dele, ou talvez das suas redes sociais, que na verdade aqui ele matou a charada do que nós falamos agora há pouco, né? Que na verdade a decoração de uma casa é única, tal qual a personalidade dos seus moradores. Então é justamente aquilo. A gente busca trazer para aquele ambiente, né, literalmente a personalidade do morador. E em cima dessa personalidade, ele vai apresentar dentro do seu ambiente, da sua moradia, a sua personalidade única. Então, por exemplo, se é uma pessoa que tem uma personalidade mais forte, vocês vão observar que dentro daquele ambiente vai ter coisas mais ousadas, vamos dizer assim, né? Então, se a pessoa é um pouco mais, vamos dizer assim, festiva, ou gosta mais de coisas mais coloridas da vida, vamos dizer assim, então a decoração tem também que se adaptar à sua personalidade. Então, cada, né, decoração de uma casa é única. Então, como nós somos pessoas únicas, né, somos pessoas diferentes uma das outras, obviamente existem aí ambientes diferentes um dos outros, né? Imagina só você desenhar o mesmo ambiente interno para várias famílias diferentes. Então não condiz, né, com a realidade. Então por isso que é esta frase aí, muito bem colocada pelo Maurício Arruda, tá? Vou colocar aqui, pessoal, o próximo, ó, design de interiores e arquitetura, justamente aquilo que eu comentei agora há pouco, sobre essas diferenças, né? Que eu comentei com vocês que o projetista, design de interiores, ele faz a parte interna dentro de um ambiente já físico, né? Dentro de um imóvel. E de repente tem que ter ali uma conversa entre esses profissionais. A ideia é que é o seguinte, dentro da arquitetura, pessoal, existe a disciplina design de interiores, tá? Mas o design de interiores também é uma profissão, tá? Bem como a arquitetura e engenharia, tá? Então é assim, é uma profissão já consolidada nesse ramo. Existem profissionais excelentíssimos nesse sentido, existem escritórios somente voltados para design de interiores, né? Há empresas que são realmente ligadas nesse sentido. Então, é um mercado, como eu comentei, muito amplo, tá? Olha só, eu deixei a frase aqui, ó. O design de interiores cria projetos para casas e ambientes comerciais. Então, ele não fica limitado somente a ambientes de residências. Ele pode se expandir para shoppings, de repente para lojas comerciais, né? Para eventos, por exemplo, também, festas, né? Eventos, de repente buffets também. Então, tem todo esse envolvimento com um projeto bem feito, tanto aí, como eu comentei, de mudanças literalmente dos móveis, bem como também a parte decorativa, tá? O arquiteto projeta também para interiores, como eu comentei, além de atuar em urbanismo e na construção civil, que obviamente é uma profissão mais ampla nesse sentido, tá? Ambos partem de critérios como conforto, obviamente, tudo na arquitetura parte do conforto, também da estética, isso é muito importante, e da funcionalidade. Tá? A funcionalidade abrange aí, obviamente, como eu comentei, todos os aspectos, se aquele ambiente ou aquele respectivo imóvel, ele é funcional, né? Se ele realmente funciona naquilo que ele foi proposto, tá? Outra forma de compreender o que faz o design de interiores, pessoal, é observar a diferença entre a arquitetura e o design de interiores. Os arquitetos e design de interiores projetam de acordo com critérios como conforto, estética e funcionalidade, como eu disse agora. A principal diferença, pessoal, atua em projetos de exteriores e, como eu comentei, no urbanismo e construção civil, que no caso é uma área mais voltada para os arquitetos. Projetos criados por design de interiores podem propor alterações no imóvel, tá? Desde que não interfiram na sua estrutura, tá bom? Então a gente, por exemplo, vamos fazer aqui um conceito aberto. Então, por exemplo, tinha ali a cozinha, tinha a sala, o morador resolve falar assim, eu quero tirar essa parede, quero fazer um conceito aberto, que a sala fique integrada com a cozinha ou vice-versa. Será que a gente pode tirar aquela parede do local? Será que ali no meio não passa uma coluna? Né, ali um pilar estrutural, então tem que ver tudo isso, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado nesse aspecto, tá? O design de interiores pode fazer essa mudança, pode fazer essa reforma? Sim, mas tem que observar ali critérios bem definidos e estruturais do projeto, tá? Dessa forma o arquiteto pode ser um parceiro de design
quando as necessidades do cliente demandariam uma obra maior, como alterações estruturais do espaço, né? E é assim, pessoal, nesses primeiros contatos nossos aqui, eu vou estar mostrando para vocês a ideia do que é o design de interiores, tudo bonitinho, e na sequência, possivelmente já na próxima aula, pessoal, a gente já vai entrar literalmente nos projetos e entender essas etapas dos projetos. Porque assim, você chegou lá, conheceu o cliente, conheceu o imóvel, e daí? E agora? O que que vem? O que que a gente vai apresentar para o cliente? O que que a gente pode oferecer? E depois que ele aceitar, o que que é os projetos? Então a gente vai entender tudo isso mais afinco aí nas próximas aulas, tá? Então são assuntos bem interessantes, tá? Vou abrir aqui o próximo slide, que são justamente o que eu estou comentando com vocês. Aqui eu deixei, pessoal, algumas etapas do trabalho, tá? Não são etapas do projeto ainda. Os projetos já são um pouquinho mais para frente, que a gente vai detalhar. Eu deixei alguns tópicos aqui e eu vou fazendo alguns pequenos comentários com vocês, tá? Eu deixei ali, ó, preparação de portfólio, tá? Não sei se vocês conhecem, portfólio, na verdade, é como se fosse um documento. Esse documento ele pode ser um livro, pode ser uma apostila, né, uma cartilha, pode ser, vamos dizer assim, vários fragmentos de um livro, né? De repente, algumas fotos, ou de repente partes de textos, sei lá. De forma que o portfólio, pessoal, na verdade é um documento que ele vai mostrar trabalhos que você já tenha feito no passado, tá? Esse trabalho, como eu comentei, pode ser então apresentado em cartilhas, apostila, pode ser até digital, através de um site que você tenha, de repente uma apresentação apenas por e-mail também, mas de forma que o portfólio, ele vai mostrar os seus trabalhos, o que você já produziu, o que você tem de melhor, o que você pode oferecer aí para os seus clientes. Aí você deve pensar, mas eu não tenho ainda. Mas tudo isso, pessoal, é questão de tempo. De repente você ainda não fez nenhum projeto na vida real. Você pode desenvolver modelos 3D no SketchUp, você pode tirar fotos das modelagens que você já fez, dos projetos que você já fez virtualmente falando, né? Mesmo que eles não tenham sido finalizados ou entregues na vida real, mas você pode criar, sim, um belíssimo portfólio nesse sentido. Então esse portfólio pode ser em papel impresso, com várias fotos, várias informações sobre você, tá? Tudo bem legal, bacana, pode ser, como eu comentei, impresso e pode ser também site, você pode ter um site, de repente aí suas redes sociais serve também como um belíssimo portfólio. Então, para um bom design de interiores, ter aí esta opção é bastante interessante, tá? O segundo tópico que eu coloquei aqui é venda e prospecção, ou seja, literalmente é você, né, como falamos o velho português, vender seu peixe, ou seja, e também fazer uma prospecção do que você oferece aí para o seu cliente ou seus potenciais clientes no futuro, tá? Então é assim, a ideia do design de interiores, pessoal, ela não se limita só a um estúdio, ou só você ficar dentro de um escritório, ou em cima de um computador, em cima de uma mesinha. Na verdade, você tem que ir à luta, você tem que ser um empreendedor, literalmente, tá? Ou seja, fazer uso do que você conhece para você poder vender, literalmente, aí os seus trabalhos, tá? Fazer divulgações, pode ser aí em suas redes sociais, entre amigos, tá? Ou seja, a cada projeto que você vir a desenvolver, você consegue ter ali um material melhor dentro desse portfólio e em cima disso você consegue vender os seus projetos, tá? A ideia também, né, das etapas de um trabalho, de um bom trabalho de design de interiores é criar um belíssimo briefing. O briefing, pessoal, ele é extremamente importante. Como eu comentei, ele é um documento que ele vai mostrar ali as características daquele cliente, quais são qual é a sua personalidade, as personalidades dos moradores, as necessidades de cada um, se ali de repente você tem alguma pessoa com necessidades especiais, se você tem uma pessoa mais idosa, se são várias crianças que estão naquele ambiente, né? E em cima disso você vai fazer todo esse levantamento e criar um briefing. O briefing é o quê? É você mostrar literalmente para o cliente, tá? E vamos dizer assim, o que você pode oferecer para ele em cima do que ele te passou, literalmente, tá? Então, o briefing ele é bastante importante. Vai ter uma aula específica só para a gente falar isso, tá? Sobre o briefing, que ele é extremamente importante, tá? Ainda nessas etapas de preparação, pessoal, do trabalho, você precisaria fazer um levantamento do espaço, tá? Que nada mais é do que as
medições do imóvel ou do ambiente que será projetado. O que significa isso, pessoal? De repente você vai lá no respectivo ambiente, pode ser que o cliente já tenha a planta baixa, já tenha o documento da prefeitura, mas mesmo assim é interessante você fazer algumas conferências, tá? E se ele não tiver, obviamente, essa planta ou esse documento, você tem que ir em loco, ir lá realmente na casa dele, entrar na sala dele, no dormitório, pegar as medidas, altura de pé direito, altura sanca de gesso, tá? Qual vai ser a altura de rodapé que ele deseja, as distâncias, obviamente, as medidas transversais, né, e longitudinais aí desse ambiente e tudo mais, tá? Então, o levantamento ele é extremamente importante, tá? Para essas etapas do trabalho, tá? Aí depois, pessoal, a gente tem os estudos preliminares, que na verdade é tudo isso que eu já falei, né? Na verdade, você já conhece o cliente, já tem as medidas, você já sabe o que você quer do projeto, a ideia do projeto que você quer ter. Então aí você você começa a fazer esses estudos preliminares. Neste momento, você já começa a pensar na distribuição do espaço, no estilo que ele terá. Você consegue também já mostrar algumas fotos para o cliente, mostrar algumas referências. De repente você viu algum outro projeto já pronto, com uma ideia parecida com a que o cliente teve, falou assim, essa ideia aqui ficou legal. Então você mostra outras referências realmente de outros profissionais, tá? Ou seja, você cria através de uma pasta de imagens, como eu comentei com vocês, é interessantíssimo você ter uma conta no Pinterest, porque lá também você consegue ter outras referências, tanto de cores, referências de plantas, de móveis, né, de decoração e tudo mais. Então, isso é bastante interessante você fazer nesse estudo preliminar, tá? Então, ali você vai ter uma ideia e reunir essas referências que vão ajudar a você definir esse estilo. Tá? E você vai colocar ali também as cores, você vai colocar o tipo de material, né? Então, é aí que nós chamamos de partido do projeto, tá? Bom, aí depois eu coloquei o anteprojeto. O anteprojeto, pessoal, literalmente também, pelo próprio nome diz, né, pessoal, anteprojeto, ou seja, você estará ali desenvolvendo o projeto em si, né? Literalmente você já está começando a criar e passar literalmente para o papel, ou, né, literalmente para o computador, tudo que você já reuniu, tá? O conceito de estilo, já mais encaminhados, você já pode também esboçar a planta baixa, tá? Você pode começar a definir distribuições de peças, né? Ou seja, dos móveis sobre aquele respectivo ambiente, ou por toda a casa, obviamente. E aí, quando você tiver tudo com isso criado, você consegue criar um documento ou uma apresentação que chamamos de mood board, né? Mood board, né? Ou é um tipo de um painel de inspiração, e essa planta de distribuição e a planta de distribuição para o cliente, ou seja, você consegue mostrar em 2D para ele, ou talvez até em 3D, como é que vai ficar literalmente ali o imóvel dele previamente constituído, tá? Bom, tudo isso deve ser para você, né, para que você possa, com o seu trabalho, né, constituir isso com o seu trabalho. Lembrando, mais uma vez, que nas próximas aulas vamos retornar e nos aprofundar sobre cada um desses conceitos, tá? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o anteprojeto, que na verdade o anteprojeto, pessoal, é aquele projeto que está em segredo entre você e o cliente. Pronto, o cliente aprovou, é isso, legal, aí então a gente parte para o projeto executivo. O projeto executivo, pelo próprio nome dele diz, pessoal, se chama um projeto de execução. É um projeto que você vai literalmente levar em loco para você desenvolver e para que seja feito. Então, de repente, você fala assim, eu gostei desse projeto e nesse projeto aqui vai a parede vermelha. Então, você vai levar o projeto e nesse projeto vai estar discriminado, literalmente, se aquela parede vai ser vermelha, se aquela parede vai ser marfim, tá? Se aquela lâmpada vai ficar naquele local, se aquela porta vai ficar naquele local mesmo, se vai ter uma mudança estética no posicionamento dos sofás, as distâncias do sofá em relação à parede, a distância da televisão em relação a outro móvel. E o projeto executivo, pessoal, ele é bastante interessante, que ele é riquíssimo de detalhes, muitas anotações, muitos textos. Obviamente a gente vai estar nessa etapa dos projetos executivos, pessoal, com os nossos projetos 3D de SketchUp praticamente constituído. E aí eu vou explicar para vocês detalhadamente como que a gente leva lá para o layout, como é que a gente faz as plantas, como é que a gente desenvolve, tudo legal, essa parte anotativa.
tá? Por que que é importante, pessoal, essa parte anotativa do projeto executivo? Porque você vai entregar esse documento, esses projetos, para terceiros também. Para, de repente, uma empresa de instalação de vidros, para uma empresa que vai colocar ali, por exemplo, um guarda-corpo. Então, você quer exatamente do jeitinho que você quer. Então, para isso, você tem que pôr num papel para que a outra pessoa consiga ler, pegar essas medidas e executar o serviço, tá? E aí, depois, para um bom, né, trabalho, você pode apenas executar todas essas etapas, tá? E entregar para o cliente. Ou, de repente, também você pode contratar, né, ou ser contratado, aliás, para você participar da execução da obra, tá? O que é mais aí aceitável, ou seja, mesmo que você detalhou lá com os mínimos detalhes, que é o que a gente vai ver aqui no curso, tudo isso, mesmo assim, você colocando todas as informações, é interessante, né, que você ofereça também ali a possibilidade de você ir lá, olhar e ver se realmente é aquilo que você acordou entre o cliente e você, tá bom? Você participar literalmente ali da obra, tá? Bom, pessoal, é basicamente isso que eu queria passar para vocês, tá? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre as etapas do projeto. Então, vocês viram hoje que nós fizemos aí algumas etapas do trabalho, do que é o design de interiores, do profissional, de um bom profissional, legal? Já na próxima aula, então, a gente vai entender, né, bem mais destrinchado cada etapa dessa, o que é um anteprojeto, o que é um croquis, o que é um projeto executivo, tá? Então, a gente vai entender tudo isso direitinho aí na próxima aula. E como tarefa, pessoal, vou deixar para vocês aí que vocês criem uma conta na rede social Pinterest, para você ter então aquilo que eu comentei, a documentação de várias, né, aliás, ter uma biblioteca de várias imagens, de várias referências, né? Lá você vai encontrar móveis, você vai encontrar todos os tipos de conchoados, cortinas, tapetes. Então, são algo, né, são imagens realmente inspiradoras para você, né, ter aí essa inspiração para fazer os seus projetos. E eu deixei aqui também, né, uma sugestão para vocês conhecerem outros profissionais. Então aproveita aí durante esses dias que você tiver na sua casa ou no seu escritório, dá uma pesquisadinha na internet, o nome de outros designers de interiores, outros profissionais, para você conhecer o estilo, porque também tem o estilo do cliente, mas tem também o estilo do design de interiores, né, do profissional design de interiores. Então dá uma pesquisada, conheça sobre eles. Na próxima aula, possivelmente, eu vou mostrar para vocês alguns que nós gostamos aqui bastante, tá bom? E aí, fica então como uma tarefa para vocês. Isso aqui não é um exercício, tá, pessoal? É apenas aí uma tarefa para você ampliar os seus conhecimentos dentro do curso. Como eu comentei, possivelmente lá para a aula 10, entre a aula 10 e a aula 11, aí sim eu vou fazer um vídeo, que aí vai ser o exercício número 1, que vai servir para o seu certificado. E aí possivelmente serão 4 ou 5 aulas relacionado ao certificado, para comprovar que realmente você participou aqui conosco, que você entendeu todos os assuntos, que você desenvolveu o projeto no SketchUp, tá? E assim lá no final do curso você solicitar o seu certificado da Auto Criativo, coloridão, bonitão, aí do seu curso Projeto de Interiores, tá bom? Meus amigos, então é isso. Queria agradecer a vocês aí mais uma vez. Desculpem aí que eu fui um pouquinho mais acelerado do que o normal, porque são muitos assuntos e eu não quero ficar deixando o assunto para as próximas aulas, tá? Mas espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês já sabem, a gente tem a página de suporte ao aluno, pode mandar uma mensagem para mim e eu estarei te auxiliando aí com o total carinho também, tá? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado aí pela sua participação. E olha só, pessoal, eu sempre deixo essa frase de incentivo no final. Parece uma frase simples, pessoal, boba, mas não é não. Olha só, permaneça-se firme nos seus propósitos e nos seus objetivos, tá? Às vezes você está começando aqui agora, fala assim, nossa, eu não sei se eu vou participar desse curso, se eu não vou, não tenho ideia dessa área. Permaneça-se firme, é o que você gosta, vá em frente, eu tenho certeza que você vai gostar do material e você vai aprender muita coisa legal e vai usar sim aí como uma fonte de renda no seu futuro próximo, tá bom? Muito obrigado então de coração, ficamos por aqui, pessoal, e até mais. Tchau, tchau, pessoal.